Mandou tacar fogo, eu taquei. Tá bom, agora deu certo aí. 46 e 47 do artigo 5º, página 173. E se eu fosse você, eu estudava esse negócio aí. Por causa de que vai cair? Olha aí. A gente comentou isso aí. Dizendo que o nome desse princípio, anotou aí, ó. Individualização da pena, não é isso? Atenção, pessoal, todo mundo aqui comigo, ó. Foca aqui. 46 e 47, página 173. Individualização da pena. Nesse 46 eu falei que eu posso utilizar outras penas além dessas aí. Não está dizendo aí entre outras? Está dizendo entre outras. Depois você tem que decorar, aprender qual nome você vai dar, não sei. Dessas penas aí. Vai comigo, 46. Pena possível, pena que o Estado aplica. Primeiro, qual que é? Privação, restrição da liberdade. Perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão e interdição de direitos. Lembrou disso aí? No 47, são as penas que o Estado não aplica. A primeira delas é pena de morte. Só que nós temos uma exceção. Qual que é? Quando houver guerra declarada. Quem é que declara guerra? Vocês sabem? Vocês lembram ou não? Quem é que declara guerra nesse país? A autoridade que tem poder para isso. É a presidência ou presidente da República. Ela declara a guerra, ok? 47. Depois vem o que? Penas que o Estado não aplica. Qual que é a outra aí? Caráter perpétuo. O que nós vimos? Que o Brasil tem um máximo de cumprimento de pena limitado a 30 anos. 30 anos. Você tem projeto de lei para mudar isso. Hoje vale 30 anos. Que quando foi feito isso aí, né, o Código Penal nosso é da década de 40. A expectativa de vida era uma. Hoje, muito maior, né? Então, 30 anos é o máximo de cumprimento de pena que nós temos. Depois, pena de trabalhos forçados. Aí eu pedi para você colocar aí que na LEP regula lá o direito ao trabalho do preso, com remissão penal, aquelas, né, questões todas. O preso, olha o texto. Trabalho forçado, o texto fala que é uma pena inaplicável. Portanto, ele trabalha se ele... Não está dizendo que trabalho forçado é pena que o Estado não aplica? E se trabalhar, terá direitos. Por isso é um direito. Ele opta por, né, querer ou não. Forçá-lo a isso é pena inaplicável. E a última, aliás, última não, banimento, que é expulsar brasileiro do Brasil. Não existe isso. O filho pode ser feio igual o joelho, mas quem vai cuidar dele é a mãe. É ou não é, João? Quem é a mãe? É a pátria, ou não? Então, se ele cometeu crimes, mesmo que seja fora do Brasil, viu, gente? Se ele correu para cá, ele vai cumprir a pena aqui. E se ele cometeu o crime aqui, não extradita. Não é possível você mandar para fora desse país brasileiro. Lembra uma época, alguém levantou a tese do Beira-Mar cumprir pena fora do Brasil. A pessoa nem leu, não teve o cuidado de ler, mas ele levantou. Não, vamos mandar ele para fora do Brasil. Não sabe, ele é brasileiro nato. Não pode. Também, a lei está dizendo o seguinte, brasileiro, como um todo. Agora vamos ver, agora, que brasileiro naturalizado pode ser extraditado em 2 casos. Beleza? Agora, mandaram para fora daqui, obviamente, é diferente. Claro, o banimento é você tirar brasileiro do Brasil. Qual? Qualquer brasileiro. Agora, a extradição com alguns critérios é possível. Claro? E a última pena aí são penas cruéis.
Brasil não admite a possibilidade de penas cruéis. Eu fui um pouco mais rápido porque nós já comentamos isso. Como que isso cai em prova? Os caras assim, ó, são penas possíveis, exceto. Vão tentar misturar as penas que o Estado aplica e as penas que o Estado não aplica. Ok? Fechamos isso aí? Dúvida? Não, né? Que bom. 48. 48. O que fala? Também grifa, porque falou em pena, falou em preso, algo desse tipo, eu sugiro a você que você grife isso aí. Está dizendo o seguinte, 48, página 174. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos. Separados, né, pessoal? De acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. É só para a prova, mas na prova vale. Se cair isso aí, tem que marcar de acordo com a lei. É que de adiante não vê isso aí, né? Vê, pessoal? O Estado separa de acordo com o delito, de acordo com o crime, de acordo com a idade, de acordo com o sexo, separa, viu, Wilson? Mas também, né, gente? Se não for separar, né? E de vez em quando a gente escuta umas histórias aí de, né, de juntar preso homem com mulher. É lógico que esse negócio não tem nenhum sentido, isso é contra a lei, isso é inconstitucional. Mas está dizendo o seguinte, quando for condenado, na confecção da lei, você tem que levar em conta a natureza do crime, tem que levar em conta a idade e o sexo. Separar. Idade. O menor também, isso é previsto no ECA, e o maior. Entendeu? Tem que levar a idade, o crime. No Brasil você mistura quem tem 18 anos de idade com quem tem 18 anos de crime. E um dando aula para o outro. Para sair de lá com o curso completo. Não é? O mestrado entregue. Brasil você mistura o ladrão de banco com o de manteiga. Junta todo mundo, um dando aula para o outro. Mas e para a prova? Está dizendo que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, separados, levando em conta a idade, o sexo e o delito. A prova é esse negócio bonito que está aí. Lindo, né? Não é? Nada a ver. E aí, quando a gente comenta isso, eu ouvi um dia desse, você está defendendo. Não, eu estou simplesmente sendo realista. Porque nesse país não existe pena de caráter perpétuo, não é isso? Esses caras estão lá, vão ter que sair, não vão? Quem é que vai ser vítima deles? Nós, ou não? E agora melhorado. Que agora ele já conhece como é que funciona. Se houvesse possibilidade de pena de caráter perpétuo, olha como é que seria fácil. Se deu certo ou não, você joga o cara lá e joga a chave fora. O dia que você morrer, enterra. Esse país não tem isso. Ele vai cumprir, ele vai ter que sair. E vai voltar. Pior. E nós vamos ser vítima deles de novo. E quando eu falo nós, inclua você. Obviamente. Você vai ser vítima dele de novo. E aí? Então tá aí. Bom, 49 agora, ó. É assegurada aos presos, integridade física e moral. Está no texto, respeito à condição de preso dele. Tanto condição física quanto a condição integridade moral. Legal, pessoal? Essa questão de pena, preso, vou dizer de novo, grifa esse negócio aí. Que vai ser o seu cliente. Inciso 50, também grife especial nele. Por quê? Porque a LEP tem previsão disso lá, né? Lei 7.210 prevê o que está dizendo aí. Regulamenta, né? O que está dizendo, ó. As presidiárias, obviamente mulheres que cumprem pena em presídio,
serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Então, a LEP prevê a possibilidade de casa lá, né, onde tenha berçário, e tem todo aquele acesso da criança à mãe. Bom, esse período tem prazo, Wilson? O texto não fala. Mas o direito penitenciário é um direito concorrente. Isso quer dizer o quê? Que a União faz a norma, mas os estados também podem fazer a sua norma. Então, logicamente, há um prazo, não está previsto aqui. É um direito, é uma lei mineira. Parece que são 12 meses, não é isso? Não é isso? O acesso da criança à mãe, 12 meses. 6? Não, o acesso. Estou falando, esse período de acesso à criança à mãe, 1 ano, 12 meses. É isso que eu estou dizendo. Claro? Tem uma lei que fala sobre isso. Obviamente, você só vai preocupar com essa lei se pedirem na sua prova. Digo, edital. Não pediram. Então, na sua provinha, guardar que vai ter um prazo. Qual que é o prazo? De amamentação, ponto, só isso. Onde a criança terá acesso à mãe. E vou mais longe, hein? Justiça hoje entende que esse direito é muito mais da criança do que da mãe. Óbvio não. É muito mais da criança do que da mãe. Certo? Então sua prova não precisa fixar a questão de prazo, é só lembrar. A amamentação é o prazo, é o período que a lei prevê. Claro, pessoal? Direito penitenciário é concorrente. A União faz norma, o Estado também pode fazer a norma. Então, talvez você tenha esse prazo aí no Estado X e no outro Y. Foi claro aqui? Então, tá aí. Grifou presidiárias e período de amamentação. É o que pode ser cobrado na sua prova sob o inciso 50. Mais nada. Bom, 51, 52, vai dizer o quê? Vai dizer o seguinte, nenhum brasileiro pode ser extraditado. Qual brasileiro que a lei está dizendo? Então você anota assim, brasileiro nato, não há extradição. Atenção aqui, brasileiro nato, não há extradição. Pessoal, o que é extradição? É entrega de uma pessoa a um país que o solicita e tem competência para julgá-lo e puni-lo. Então, entrega de alguém a um país, a um estado estrangeiro, que o solicita e tem competência para julgá-lo e para puni-lo. Se for brasileiro nato, não importa onde cometeu o crime, se ele correr para o Brasil, não haverá extradição. Claro que extraditar brasileiro nato equivale à pena de banimento, que nós já vimos que no Brasil não existe. Claro, pessoal? O brasileiro nato, não há. O brasileiro naturalizado, existem duas possibilidades para ele ser extraditado. Brasileiro naturalizado. Primeira possibilidade, primeira, possibilidade 1. Quando ele cometeu crime comum, praticado antes da naturalização. Ele cometeu, então, um crime comum praticado antes de ele se tornar brasileiro.
Então, alguém cometeu um crime, por exemplo, de homicídio. Exemplo, hein? Homicídio na Alemanha. Ele é alemão. Cometeu um homicídio lá. Correu para o Brasil. Aqui ele solicita a naturalização. A polícia então descobre que ele cometeu esse crime. Ele vai poder ser extraditado? Vai poder se tornar brasileiro? Vai poder ser extraditado? Se tornar brasileiro até que pode, com algumas falhas, né? Agora, se ele cometeu o crime antes de ele se tornar brasileiro, a Alemanha pode pedir e o Brasil pode extraditá-lo. Claro, pessoal? Porque o crime é comum. O que seria aqui um crime comum? Olha o inciso 52, olha lá. O que fala? Fala assim, ó. Não haverá extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Crime comum, então, guarde, é aquele que não tem natureza política ou de opinião. Lá no Código Penal, o tráfico tem outras regrinhas que nós vamos entrar agora. O tráfico tem uma regra um pouquinho diferente. Então guarde comigo aqui, ó. Brasileiro nato não há extradição. Naturalizado, primeira possibilidade, quando ele comete crime comum antes de ele se tornar brasileiro. Crime comum. O Brasil pode negar, Wilson? A Alemanha pediu, o Brasil pode negar? Extradição é questão de soberania. O Brasil entrega se ele quiser. Exatamente. Teve agora há pouco tempo o caso do Cesare Battisti, um italiano, brasileiro agora, né? Italiano que matou quatro homicídios na Itália. O ministro da Justiça, Tarso Genro, que é quem preside um órgão chamado CONARE, uma comissão de refugiados, entendeu que os homicídios dele tinham natureza política. Só no Brasil o cara consegue entender homicídio com natureza política. Mas ele entendeu. Se tem natureza política, vale o inciso 52. Ele diz o quê? Não haverá extradição por crime político ou de opinião. Vocês entenderam? A tática que foi forçada para esse cara ficar, não? Aí esse país nosso bateu de frente com a Europa inteira, com a Itália, para defender um cidadão, gente da primeira qualidade. Não tenha dúvida. Absurdo, uma coisa assim, gritante. Não, nem entra no método. Você quer quantos? Então para você. Quiser mais. Aí não sei se vocês se lembram, um tempo atrás já tem um bom tempo, foi 2007, naqueles jogos do PAN lá no Rio, 2 cubanos vieram para cá e quiseram ficar para poder trabalhar. Vocês lembram disso ou não? O Brasil fez o que com eles? Falou assim, para que você quer ficar? Para trabalhar? Aqui não. Pode ir embora. Sem vergonha. Você vai querer trabalhar aqui? Não é? E você fez o quê? Eu matei só 4. Então você tem que ficar, ué. Você vai ser perseguido lá na Itália. Coitado. Inversão de valores totais. Né? Mas então, ó. Naturalizado, crime comum antes de se tornar brasileiro. Aí a Itália, a Alemanha, o país que for, solicita, portanto o Brasil pode mandar ou não.
questão de soberania nossa. Não tem que seguir conselho de A, de B. O Brasil é soberano para decidir os seus rumos. Claro, pessoal? Vem a sua dúvida, Ricardo. Agora, a lei, em outro momento, ela vai falar do tráfico ilícito de drogas. E nesse país tem lei, né? Hoje, 80% desses crimes que está tendo aí, pessoal, sobretudo homicídio, você pode puxar a linha lá na frente e vai dar tráfico. Ok? Tráfico hoje responde por um punhado de crimes aí. Tráfico ilícito de drogas. A lei está dizendo o seguinte, ó. Aqui, só haverá possibilidade de extradição se ele praticou o crime antes, não é isso? No tráfico ilícito de drogas, o tráfico, aliás, a extradição independe do momento. No tráfico ilícito de drogas, guarde, a extradição independe do momento da prática do crime. Se ele praticou o crime antes dele se tornar brasileiro, há possibilidade de extradição. E depois? Também há. Porque aqui não há momento. Claro? É lógico, professor. Ele era estrangeiro, naturalizou-se e cometeu o crime de tráfico ilícito de drogas. No tráfico, você tem que guardar o seguinte: o mundo inteiro combate o tráfico. Onde você for, existe possibilidade, existe combate ao tráfico. Não é isso? Dependente. Aliás, tem países que punem o tráfico de drogas com pena de morte ou não? Indonésia e outros mais. Extraditado. No tráfico não há momento. Antes ou depois ele se tornar brasileiro. No crime comum, somente antes. Claro, pessoal. Independe do momento da prática do ilícito. Se ele já era brasileiro ou não. Claro, mas por que isso? Que o mundo inteiro combate o tráfico ilícito de drogas. Aí estava dando aula, o aluno perguntou: professor, existe tráfico lícito? Existe tráfico lícito? A palavra tráfico quer dizer movimento, ok, pessoal? Tráfico quer dizer movimento. O movimento pode ser lícito ou ilícito ou não? Os remédios, os psicotrópicos, aquilo é droga da mais alta qualidade, filho. É ou não? Imagina o cara que está doidão, loucão lá e toma um daquele lá, um pequenininho, ele amansa na hora. É droga ou não? Só que a lei permite o uso, a venda e etc. Cigarro e álcool são drogas que a lei permite a venda, o uso, etc. Então, obviamente, tráfico tem que ser ilícito mesmo, contra a lei. Inclusive, nós temos no Brasil plantação de maconha para comprovar o fim medicinal dela. E dizem que tem, viu, gente? Um dos efeitos dela é o alucinógeno. Aí estão tentando comprovar, a pessoa que está com câncer, estado terminal, que ele está morrendo de dor lá, um dos efeitos é aplacar a dor. Legal? Então você tem a plantação hoje liberada, obviamente, por juiz, com base na lei, para comprovar o fim. Isso não é, porque se você for ver a lei de tráfico, ela traz 18 verbos, um deles é plantar, é cultivar. Nesse caso é lógico que não é crime. Existe o plantio, a cultivo com autorização judicial. Então é diferente. Claro isso aqui, pessoal? Leia comigo agora, inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado. Qual brasileiro?
nato. Escreveu isso aí. Salvo o naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. É a Lei 11.343 de 2006, a nova lei de drogas. Um detalhe só para a gente poder seguir aí. Como que eu comprovo um crime no Brasil? Não está dizendo comprovado envolvimento em tráfico ilícito? Como que eu comprovo um crime nesse país? Como que se comprova um crime? Com a sentença transitada em julgado. Somente as provas, não. Que eu posso ter prova e não ter sentença ou não? Ou posso ter prova provando algo e o juiz entendeu que é de outra forma. Se ele motivar, se ele justificar, qual o crime disso? Ele é autônomo ou não? Deixe que ele motive o que ele falou ali. Agora, se houver sentença que não suporte recurso, nós já comentamos isso. Ela altera o status de acusado para condenado. Então, no item 2 aqui, ó, tem que ter sentença ou no Brasil ou fora do Brasil, para ele ser extraditado. Entenderam isso aqui, pessoal? Bora lá. Então, fechou. 52 nós já vimos, né? Está dizendo que não há extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Só, voltando aqui um detalhe. É diferente extradição de deportação. Hein? Extradição eu já comentei com vocês. É a entrega de alguém a um Estado que o solicita e tem competência para julgá-lo e puni-lo. Extradição. Deportação é a devolução do estrangeiro ilegal. Ninguém pediu. O país está devolvendo. Então é devolução do estrangeiro ilegal. Deportação é muito comum, o pessoal lá de Valadares, né, João? O pessoal de Valadares vai embora para onde? Estados Unidos. Não é? E lá o pessoal gosta de ir com emoção. Negócio de pegar um voo aqui, parar lá, que trem bobo. Gosta de ir pelo México, por Cuba, né, que é mais emocionante. Chega lá, já tomando tiro, olha que legal. Chega lá, obviamente, ilegal. Né, pessoal? Ninguém pediu. Mas de vez em quando vem umas barcas de lá lotadas. Aquele ato é um ato de deportação. Agora, se alguém cometer um crime lá e o Brasil solicita aquela pessoa, o ato é de extradição. Compreenderam a diferença? Pode negar também? Lembra de um caso já bem antigo de um brasileiro condenado à pena de morte? Ele estava com a prancha cheia de drogas na Indonésia. O Brasil solicitou, mandou ministro, mandou todo mundo, mandou carta. A Indonésia falou: Brasil, cuida do seu. Isso aqui passou a ser problema meu. Ele, brasileiro condenado à pena de morte lá. O Brasil já pediu um punhado de vezes. Soberania ou não? Soberania. Cada um tem as suas leis, as suas regras, justiça. Cada um tem o seu. O Brasil tem. Lá também tem. Então, pode negar tranquilamente. Você só tem dois tipos. Você tem brasileiro nato ou naturalizado. Aí vem dizendo, salvo o naturalizado. Isso quer dizer que a primeira parte fala de quem? Se refere a quem? Ao nato. Compreendeu isso aí? Que quando fala salvo o naturalizado, está dizendo que a primeira parte é só para nato.
52 nós já vimos, é isso? 53, 54. O 53 tem nome, ó, princípio do devido processo legal. O que é uma coisa devida, Wilson? O que é devido, pessoal? A coisa devida é a coisa justa ou não? O que é devido é justo. Aí o texto fala assim, ó, 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Princípio do devido processo legal, ok? Agora, quando que se chega em um processo justo? Olha o 54. Todo processo tem que ter ampla defesa, e contraditório. Quero um grife especial nisso aí também. Está dizendo, ó, aos acusados em geral, acusados de qualquer ato, seja processo criminal, seja no processo civil, seja no processo interno, processo administrativo, qualquer processo, tem direito a ampla defesa e contraditório. O que é ampla defesa, Wilson? É você poder utilizar na sua defesa todos os meios lícitos de prova, legais de prova. Lembra que nós vimos isso lá no júri? Um dos princípios do júri qual que é? Competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, sigilo da votação, soberania do veredito e plenitude da defesa. É você poder utilizar na sua defesa todos os meios lícitos, legais de prova. E contraditório, ó, contradictório, contradição, você poder contradizer. Então, atenção. No Brasil, um processo só será justo quando houver contraditório e ampla defesa. Foi claro ou não? Atenção nisso aqui, sobretudo nos processos administrativos. Claro, pessoal? Porque é muito comum dar uma falha, etc. e tal. O Estado vem contra você num processo para demiti-lo. E aí, Estado tem que ter processo para demitir? Tem ou não? É claro que tem que ter. Nesse processo você tem direito a quê? Ampla defesa e contraditório. Se não tiver isso aqui, o processo é nulo. Claro? Nulo. Aí você dá um azar lá de pegar um chefe chato. O cara vai querer perseguir de um lado ou de outro. Inaugura o processo. Tem que ter ampla defesa e contraditório em qualquer processo movimentado pelo Estado. Certo? Claro, exatamente. E tem mais, hein? Com todos os danos causados. Todos os danos. Sei lá, demitiu, você ficou fora 3 meses sem dinheiro e etc. Aí você entra com a ação e cancela, anula a demissão. Tem que voltar recebendo tudo. Ok? Leu comigo agora o 54. O que ele fala? Aos litigantes. Pode falar. Como assim? Me explica o que você está querendo falar.
Entendi. Entendi. Ouviram a dúvida aqui, pessoal? Eu sou chefe, e aí por um ato falho meu, eu demito alguém. Claro? Perseguição contra alguém, eu demito alguém. Nós vamos ver isso hoje. Quem figura no polo passivo não é você, é o Estado, legal? O Estado, ele vai ter que pagar, arcar com os custos disso. Aí a dúvida, o agente que deu causa àquilo, ele pode ser responsabilizado? É claro que será responsabilizado, não tenha dúvida. O nome disso é responsabilidade subjetiva. Então o Estado vai entrar com ação de regresso contra quem fez. Ele vai ter que provar dolo ou culpa daquela pessoa. Comprovando isso, ele vai poder, cobrar daquela pessoa. Mesma coisa de você bater uma viatura hoje. Você bateu no meu carro, legal? Eu não processo você, eu processo quem? O Estado. Aí eu vou lá e ganho essa ação. O Estado me paga. Ele faz o quê? Vai perguntar quem é que fez? Cadê ele? É ele ali, Estado. Aí ele tem o poder de entrar com ação de regresso. Sabe por quê? O dinheiro público não é meu, não é seu. E além ainda fala mais, não existe acordo, conciliação com o dinheiro público. Tem que entrar com o processo. E aí vale para qualquer ato que você pensar de alguém causando dano. Seja demissão, seja viatura, seja um tiro. O Estado responde e cobra de quem fez. Como? Mesma coisa. Só que aí o Estado vai entrar com ação contra quem fez. O problema é quando, sei lá, o Estado viatura da PM bate da sede. Estado contra Estado. Mas se for pessoa física, ainda é mais fácil ainda. O Estado entra com ação para poder retomar a parte dele ali. Já que ele vai ter um gasto, já que o dinheiro público é indisponível. Não pode chegar e falar, não é amigo. Tem que entrar com o processo. Pode. Dependendo do ato praticado, pode gerar demissão. Claro. Estado. A dúvida dele é excelente. Ouviram aqui, não? O juiz condenou alguém erroneamente. Quem figura no polo passivo não é o juiz. É o Estado de Minas Gerais. Legal? A sua dúvida talvez seria, o Estado tem direito de regresso contra o juiz? Tem ou não, pessoal? Eu vou dizer, não é puxando o saco. Graças a Deus que não tem. Sabe por quê? O juiz julga com base em provas. Se o juiz for condenado, vai condenar o PM que prendeu ou não? Condenar o policial civil que fez o inquérito e vai sobrar até processo. Ou não? Então é o seguinte, só se você comprovar dolo ou culpa do juiz. Muito expresso, muito claro. Que ele julga com base em provas. Claro? Fora disso, o Estado não tem direito de regresso contra ele. Por conta dessa questão de que existem falhas, por conta de que ele é humano, por conta de que existe recurso, revisar aquilo. Uma série de outros meios. Mas se mesmo assim errou, a ação seria contra o Estado e em tese para por ali. Então só o Estado responderia. Claro? Ainda bem que é assim. Já pensou, sei lá, um PM na rua, alguém alega ser vítima de um furto ou de roubo, fala, ele ali, ó. Aí o policial naquele ímpeto, ânsia, vai lá e prende. E aí, já pensou se esse PM
respondesse, ia ficar complicado, não ia? Alguém ia armar para cima do outro e usar você como isca para ele. A polícia foi ele ali, ó, me bateu, me deu voadora e tapa na cara. O policial, naquele ímpeto, vai lá e prende. Ok? Então, depende. Agora, existe possibilidade de regresso, sim. Mas tem que ser visto dolo ou culpa. No caso, o juiz ele julga com base em provas. Foi claro aqui? Entendeu o que para a prova? Qualquer processo, qualquer, tem que ter o direito de se defender. Ampla defesa, contraditório, para ser um processo justo. Se não for justo, o processo é nulo. Aí fiquei preso por erro, dano moral, dano material, imagem, tudo isso. Alguém errou? Vamos ver se cabe ação de regresso do Estado contra ele. Bora, 54, então tá aí. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados contraditório e ampla defesa, com os meios de recurso a ela inerentes. Claro, pessoal? 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Então, princípio da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos. Então, para a nossa prova, o que você precisa guardar? Guarde apenas a regra aqui. Não vai ter validade no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Atenção. Não é que a prova é ilícita. O ilícito aqui é o meio. Foi claro? E não há questão melhor para você julgar isso aqui, por exemplo, do que tortura. Lei seca hoje, né? Tortura é um exemplo bom porque vai cair na sua prova, né? Alguém está lá na fase de inquérito, está no início ainda. Aí muqueca o caboclo e ele confessa tudo. Lá na sentença, lá na frente, o juiz escuta o preso. O preso fala com ele e comprova que cá no inquérito, 2 anos antes, ele foi torturado. Aí nós temos uma teoria, aqui em cima, ó, 56. Teoria do fruto da árvore envenenada. A lei está dizendo, sabe o quê? Essa teoria fala, sabe o quê? Olha aqui, ó. Se cá no inquérito alguém foi torturado, 2 anos após a sentença, o juiz escuta e percebe que houve tortura. Se o inquérito é ruim, todos os frutos que advêm dele também estão contaminados. Foi claro ou não? Se a árvore é ruim, todos os frutos serão ruins. Então, se alguém praticou um ato ilícito para obter provas, ele contamina todas as provas. Todas elas. Não se junta em processo prova obtida por meios ilícitos. Lei seca. Exemplo diferente agora. Mas vamos ver que no texto diz que ninguém precisa produzir prova contra ele mesmo. Nós temos o direito ao silêncio. Não é isso? Como é que você resolve isso hoje? A lei que regula isso fala que o agente de trânsito tem a presunção de
pública, quando ele preenche o REDS lá. Então o que ele falar, está falado. Olha a lógica da coisa. Mas você não precisa produzir prova contra você mesmo. Claro, você não precisa produzir aquelas provas. Mas a lei dá a um agente de trânsito a fé pública. Então, se ele relatar no REDS, aqueles termos que eles usam lá, né? A pessoa estava com os olhos vermelhos, o hálito etílico, andar, como é que eles falam? Exatamente, cambaleante. Outros termos lá. Se ele falar, quer dizer que é o Estado, Estado, que estaria produzindo a prova, e não você. O Estado deu a ele a fé pública. Claro? Aliás, qualquer servidor tem fé pública, né? No caso dele é mais que a lei regula diretamente. O que você disse, está dito. Olha aqui como é que a lei resolve isso. Se o Estado produz a prova, obviamente você não está produzindo prova contra você. Então o Estado pode juntar aquela prova no processo. Agora, se de alguma forma ele obtém a prova por meio ilícito, essa prova não pode ser juntada no processo. Não tem validade. Claro, a gente teve um caso aqui em Minas Gerais, alguns anos já, bem antigo esse caso. Diz que denúncia. Ligaram para a polícia, avisando que havia drogas numa casa. Aí a polícia foi, e aí vai naquela ânsia de querer achar droga. Aí chegou lá, era à noite, esconde o carro, maloca o carro, coloca, né, aquelas toucas, e sobe o morro. Chega na tal casa, e entra daquele jeito carinhoso, né? Com a voadora na porta e tal. Não acharam droga, não tinha nada de droga. Era, sei lá, denúncia falsa, o vizinho que queria ferrar o outro lá, e coisa igual. E aí, pessoal? A hora que a polícia entra, todo mundo escuta aquela zoeira toda e sai. Obviamente viram, né, a PM ali. Como é que eu vou fazer agora? Porque em tese eles cometeram um crime. Olha a lógica, o que foi feito? Eles acharam ali dentro DVDs, CDs falsificados. E fizeram o quê? Apreenderam alegando um crime. Entenderam o esquema, não? Eu pulo numa casa para achar droga. Não acho droga. Aí sargento aqui, ó. Aqui, ó. O DVD falsificado. A gente alega que vem cá buscar isso aqui, ó. Aí não tem crime. Beleza? A audiência começou lá na frente. Aí o juiz falou o seguinte: quer dizer que vocês entram numa casa para poder buscar alguma coisa, droga, deve ser, e não acha nada e me traz DVD falsificado? Olha aqui a lógica. Em tese, o moço que mantinha isso lá, o CD, né, estaria cometendo crime. Vocês sabem que isso é crime, né, pessoal? Beleza? Só que o juiz entendeu o seguinte, ó, para eu chegar no segundo crime, eu cometo um primeiro crime. Portanto, a obtenção da minha prova se deu por meio, perceberam? Ele fez o quê? Ele isentou o moço de pena e mandou apurar a possível prática do crime de abuso de autoridade. Ou então flagrante. Lembra que nós vimos? O cara está lá na casa balançando uma arma, lá, sei lá, algo desse tipo. Traficando drogas. Faz o quê? Flagrante. Beleza. Mas forjar um segundo crime, um primeiro crime para achar um outro, praticar um crime para chegar em outro, é prova obtida por meio ilícito ou não? É validar qualquer coisa. Aí o cara achar que só ele é esperto. O resto todo mundo é burro. Né? Obviamente que eles foram, né, não sei se deu alguma coisa, mas nasceu um inquérito contra eles. Prática de crime de abuso de autoridade. E o moço?
juiz entendeu por isentá-lo de pena. Foi claro aqui? Se a árvore é ruim, a entrada foi ruim, envenenou o resto. Pode processar, ué. Né? Difícil o êxito porque ele, em tese, praticou um crime. Só que o Estado cometeu abuso contra ele. Aí já seria, entendo comigo, seria flagrante delito. Não é não? Se há flagrante, tem que lembrar, minha casa, que em tese é inviolável, se torna violável. Legal? Se eles soubessem motivar isso, soubessem, como a gente fala na gíria aí, escrever, dificilmente daria, mas o cara não tem a prática ali, o cara faz o negócio todo vacaiado, obviamente, teoria do fruto da árvore envenenada. Claro, pessoal? Então tá aí. Não se admite no processo as provas obtidas por meios ilícitos. 57. O que ele fala? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Como que é o nome desse princípio? Princípio da presunção da inocência. Ou princípio da não culpabilidade. Aquela questão que, inclusive, nós já comentamos aqui, pessoal. No Brasil, se prova a inocência ou a culpabilidade? Culpabilidade. Partimos da tese de que todos nós somos inocentes. Até que haja uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Ok, pessoal? Se não houver sentença, se houver possibilidade de recurso, recorrendo até chegar lá. É o princípio da não culpabilidade. Presunção da inocência. Aquela questão que eu já comentei com vocês, de alunos que vieram até mim perguntando, professor, eu estou com uma pendenga aí, um processo criminal. Eu falei, qual que é, filho? Eu estou respondendo por uma tortura. Ah, tá, que legal. Eu estou querendo fazer a prova, eu posso? Fazer você pode, hein? É um direito, né? Mas a dúvida dele era como ele estava respondendo ao inquérito, se ele poderia ou não. É claro que você pode fazer o concurso. Porque não tem sentença transitada contra você ainda. Mas atenção, hein? Uma vez transitada, a casa caiu. Se houver sentença condenando, ainda mais que a lei diz o quê? Que a tortura perde o cargo. É ou não é? Então, hoje não tem sentença. Se amanhã tem, é diferente. Agora, fazer o concurso, não tem problema nenhum. Vocês verão muito ex-militar, o cara que foi expulso, excluído, sei lá, um punhado de trem aí, fazendo essa prova. Aí o cara perguntou, posso fazer o concurso? Já fui policial, fui expulso. Negócio lá, uma confusão lá. Falei, já tem sentença? Não. Está correndo ainda. Pode fazer. Não tem problema algum. Claro? E qualquer norma que diga que você não pode fazer o concurso, ela é inconstitucional. Agora guarde a coisa. Existe uma fase lá de sindicância da vida pregressa. Nessa fase, o Estado ele é autônomo para decidir, desde que ele justifique a decisão. Foi claro ou não? O Estado está confiando a você um cargo fundamental dele. Então, ele pode te dar esse cargo ou não, com base naquilo que você fez.
desde que ele justifique. Nego por conta disso, nego por conta daquilo. Claro, desde que ele motive o ato. Se motivar o ato... Não, esse cargo seu. Tem lá uma fase lá, sindicância. Quem é você, o que você fez, onde você mora, sua história. Ele pode justificar isso te dando essa possibilidade ou não. Essa última prova nossa mesmo, o que deu de aluno reprovado, filho, foi um absurdo. Investigação social, o que deu de aluno reprovado, punhado. Por conta de uma série de questões. Não, mas não pode ser só por isso. O Estado não pode deixar de te... Né, você prestou um concurso, um cargo público, só porque alguém falou mal. Tem algo mais pesado aí. Não é? Com certeza. Como é que é? Cabe, com certeza. Cabe recurso, cabe processo, cabe danos morais, materiais, um punhado de coisa aí. Agora, o Estado não vai olhar só isso não, Ricardo. É muito simples, né? Claro, você vai se olhar na vida inteira, são 35 anos. Ué. Perde. Ainda mais nesse cargo. Ainda mais com o tanto de coisa que a gente escuta falar, né? Cara que deixa entrar droga, entrar arma. Né? Investigação é a vida inteira. E tem que ser, né? Ok, pessoal? 58. Bora lá. O civilmente identificado não será submetido, atenção aqui, a identificação criminal, salvo nos casos previstos em lei. Então, atenção no que eu vou dizer aqui agora, ó. Civilmente identificado. Quem é esta pessoa? É a pessoa que porta identidade, identificação. Pode ser RG, pode ser passaporte, qualquer documento civil, ok? Se essa pessoa porta identificação, qual que é a regra? Não haverá identificação criminal. Então, se ela tem identidade, documento civil que comprove quem ela é, não haverá identificação criminal, que pode ser de dois tipos. Pode ser datiloscópica e pode ser fotográfica. Datiloscópica, que a polícia chama em tocar piano, e deixar sua digital lá, né? Exatamente. Fotográfica, aquela foto que as pessoas tiram. Atenção no que eu vou dizer aqui. Se você porta identidade, documentação civil, qual que é a regra? Não haverá identificação criminal. Só que a lei diz assim, ó, salvo nos casos previstos em lei. Ou seja, existe uma lei que regula que você pode ter a carteira que você quiser, mas se você cometer aquele crime, você será identificado criminalmente. Tem que lembrar da regra: identidade, identificação civil não gera criminal, salvo nos casos onde a lei prevê. Então tem uma lei que prevê, nesses casos, haverá sempre identificação criminal. Ok, pessoal?
Então, esse caso, a lei regula que você pode ser quem você quiser, portar a carteira que você quiser, que haverá identificação criminal. Quais os casos? Quando houver crime doloso, estupro, homicídio, mais um punhado de crimes. Tem a lei, acho que é 10.057 a lei, que prevê exatamente quais são os crimes. Ok? Imagina só que alguém já foi condenado lá por um crime de documentação falsa. Legal? Tinha lá um documento falso, documento público falso. E aí, confio nele ou não? O cara já está condenado. A lei prevê isso lá. Outra questão. Documento onde não tem, você não consegue ver os números, ver foto, identificar alguém. Muito antigo, e etc. A lei prevê esse caso lá. Ó. De vez em quando a gente escuta falar uma história assim. O cara está pela rua, morando pela rua, a polícia olha o caboclo, tal, começa a bater um papo com ele e conduz ele. Aí coloca lá a digital dele, descobre que ele está sendo procurado em outro estado por vários crimes. Claro, mas aí a lei prevê. O que nós chamamos de dúvida fundada. A lei prevê. Claro, pessoal. Pode pular 59. Como é que é? Explicar de novo aqui. Identificação civil, essa que você tem, que eu tenho, regra geral, ela não gera a criminal. Tá? Criminal o quê? Identificação datiloscópica e fotográfica. Então, a depender do caso, apresentou o documento, bastou. Agora nós temos uma lei que prevê exceção. Essa lei diz o quê? Se alguém tem documento civil ou não, nesses casos que a lei prevê, mesmo assim haverá identificação criminal. O que eu falei foi exemplos de quais os crimes que a lei prevê. Claro? Isso não é muito fácil, né? A pessoa foi lá, matou alguém, identidade, ela dá sumiço e tal, e vai andar por aí sem documento, sem nada. Se houver dúvida fundada, isso é muito comum, sabe com quem? Menores. Eles decoram o nome do primo, a identidade, e aí você está conversando com ele ali, ele sabe de cor. Aí ele dá um mole, ele fala outro nome, né? Decorou tantos. Espera aí, mas não era José, agora já é Antônio? Mas mudou assim rápido? Isso é dúvida fundada. Fundamenta essa dúvida e haverá o quê? Identificação criminal. Porque isso é uma exceção prevista na lei. Entendeu? 60. Princípio da publicidade dos atos processuais. Qual que é a regra, pessoal? A regra é que os atos processuais serão públicos. Não é isso? Agora nós temos a exceção. Olha aí. 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Então, para defesa da intimidade ou interesse social. A regra é que os atos serão públicos. Mas para defender intimidade, por exemplo,
processos de família. Vocês sabem que todos eles correm em segredo de justiça, não é isso? Já sabem disso. Interesse social, por exemplo, lembra do júri? O júri é público. O júri é público? É. A votação no júri é pública? Claro que não. Interesse social ou não? Ok, pessoal? Não está aí. Mas, isso é exceção. Qual que é a regra? Publicidade. Pessoal, do 61 até o 65, eu quero um grifo especial neles. Por quê? São garantias do preso. Na última prova, caiu isso aí. Garantias do preso. Do 61 até o 65. Atenção nisso aqui. O 61 vai trazer o seguinte: quais são as possibilidades da prisão de alguém nesse país? Você vai tratar assim, ó, prisão é exceção. Exceção. Se prisão é exceção, a liberdade é a regra. Ok? Toda vez que o juiz, alguém for prender outra pessoa, tem que motivar ou não? Justificar ou não? Se a pessoa prende outra, sem motivar, ela comete crime de abuso de autoridade. Se tiver cargo público. Se não tiver, sei lá, pode ser um cárcere privado, por exemplo. Claro, pessoal? Então tá aí, prisão, exceção, liberdade é a regra. Aí o texto traz 4 possibilidades de prisão de alguém. 4 possibilidades. Primeira possibilidade, nós inclusive já comentamos aqui. Flagrante delito. Lá no artigo 301 e 302 do CPP, vai trazer o seguinte: 301, as pessoas do povo podem, as autoridades e seus agentes devem prender quem estiver em flagrante. Claro, pessoal? O 302 vai trazer o que é flagrante delito nesse país. Primeira possibilidade, então, flagrante. Segunda possibilidade é ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial. Caso mais comum disso aqui, ó, é a prisão civil por dívida. Caso mais comum é a pensão alimentícia. Claro? E atenção no que eu vou dizer aqui, viu, João? Fica veiaco, hein? Descontado na folha, hein? Essa prisão não tem caráter penal. Então não tem nada a ver com crime. Quem é preso por dívida de pensão não vai para a ficha criminal, não gera reincidência ou coisa igual. Foi claro ou não? Quem decreta é juiz da vara de família. Está aqui, ó, ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial, prisão civil por dívida, pensão alimentícia. Outra possibilidade de prisão de alguém é nos crimes chamados de propriamente
militares. E a última possibilidade é a transgressão militar. Pessoal, no Brasil só pode ser preso 4 possibilidades. Fora delas, qualquer outra prisão, ela é abusiva. Ou motiva aqui dentro, ou não tem como. Claro? Leia comigo lá o inciso 61. O que ele fala? Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Ó, crime propriamente militar definidos em lei. É o Decreto-Lei 1001 de 1969, que nós chamamos de Código Penal Militar. Crimes propriamente militares são aqueles crimes que apenas militares cometem. Claro, pessoal? É próprio deles. Propriamente militar. Transgressão militar é o delito anão, um delito menor. Militar que chega sujo, barbudo ou coisa igual. Sobretudo, militares federais é muito comum serem presos por isso. Estadual hoje é mais tranquilo. Hoje eles têm um código de ética. Então hoje o esquema é tirar pontos, ganhar pontos. Antigamente o cara ia preso também. Para sua prova, guarde isso. Prisão nesses 4 casos aqui. Fora disso, não existe possibilidade de prisão. Claro? 61. Foi. 62. Prisão de qualquer pessoa. E o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, à família do preso ou alguém que o preso indique. Então, ó, 62. Prisão. Comunicação imediata. Ao juiz competente, família ou alguém que indique. Pessoal, toda vez que eu falar em justiça, tudo lá é formal, é documentado. Então essa história que alguém falou com você, que você viu no filme, que o preso tem direito a ligar para alguém comunicando onde que ele está preso, isso é só para o filme mesmo. E pode até ligar, não tem problema algum disso. Só que a justiça trabalha de modo formal, documentado. Como assim, Wilson? Só você lembrar os campos de um Redes. Vocês lembram ou não? Tem quem prendeu, a hora que prendeu, por que prendeu, testemunha, não tem isso tudo lá? Algemou sim ou não? Redes ele é completo. Aquilo na última análise vai parar nas mãos de quem? Do juiz. Mas por que na mão dele? Olha o artigo 5º, 65, olha lá. Está dizendo o seguinte, que se a prisão for ilícita, ilegal, cabe ao juiz o quê? Relaxar. Perceberam por que tem que ser formalizado, documentada a coisa?
Sei lá, o cara prende motivando algo. O juiz percebeu que aquilo ali não está certo. Ou então ele explica, ele prende por um crime, mas o histórico dele é de outro. Perceberam? O juiz, entendendo que é o caso de liberdade, ele faz o que? Ele relaxa automaticamente. Então, por isso que a lei regula, ó, comunica-se ao juiz competente, família, se o preso não quiser falar com ela, comunicar, ele indica outra pessoa. Tá valendo. Qual que é o prazo, Wilson? Imediatamente. Ok? Então aquela história de que o preço liga, isso é cultura. Se alguém te contou e você caiu. Isso é documentado. 63. O preso será informado dos seus direitos, entre os quais permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Então, ó, garantia do preso, informação de seus direitos. Cuidado, hein? A LEP traz muita regra sobre isso lá. Ó. Informação dos seus direitos. Entre os quais permanecer calado. Isso aqui tem nome, ok, pessoal? Princípio da não autoincriminação. Não autoincriminação. Isso quer dizer o que, Wilson? Ninguém será obrigado a produzir prova contra si mesmo. Contra ele mesmo. Ok, não? Tem preso que não fala nem o nome. O juiz pergunta, como é que é seu nome? Ele fica lá calado. E tem mais, hein? O processo penal regula que o juiz não pode entender que foi ele só porque ele ficou calado. O juiz tem que emitir a ele uma frase. O seu silêncio não será interpretado contra você. Porque ficar calado é um direito dele. Ok? Então, entre os direitos, tem aí permanecer calado, direito ao silêncio, princípio da não autoincriminação. No 64, está dizendo o seguinte: o preso tem direito à informação dos responsáveis pela sua prisão ou interrogatório policial. É isso? Ó, conhecimento. De quem prendeu. Quem prendeu. Quem interrogou. Claro, pessoal? Onde que vai isso aqui? Quem que prendeu? No Redes? Não vai ou não? Consta? Quem que prendeu, a hora que prendeu, por que prendeu. Quem interroga geralmente é polícia judiciária. Polícia judiciária. Ou polícia civil ou polícia federal. E quando você depõe, tem uma ata. Não tem, pessoal? Começa lá, o bacharel fulano de tal, delegado titular de crimes contra a vida. Interroguei. Já está citando quem é ali ou não? Ele já vem dizendo quem é que praticou aquele ato. Por que isso?
Caso haja algum abuso, o Estado já sabe contra quem agir. Caso haja algum abuso, já sei quem é que praticou aquele ato, qual é o ato. Funciona. Eu nunca vi alguém ser preso sem no Reddit constar quem é que prendeu. Já viu? Ah. Não toma? É só ele lá buscar uma cópia do Reddit. Ele pode buscar? O advogado busca. Sei lá. Claro. Imagina que você prende o cara por um crime, o histórico é outro. Isso é nulo. O policial responde pelo abuso. Sabe por quê? Privar alguém do direito de ir e vir, lembra, é exceção. Eu preciso motivar, não preciso? Não tem Reddit. Como é que você consegue entrar com um cara preso sem Reddit, sem... Aí, pessoal, consegue? Documentação. Tem que ter. É documento fundamental. Falha como assim? Não. Só por isso não. Porque a gente pega um Reddit, a primeira coisa que você olha, quem prendeu, o porquê que prendeu, o histórico, não é? Isso é base, fundamental. Mas tem coisa ali que é coisa simples. Hora, por exemplo, você informou uma hora, um minuto a mais ou a menos, coisa simples. Não. Tem isso. Agora, você tem que olhar o crime, histórico, quem prendeu, motivou. Entendeu? Tem alguns campos do Reddit, se você não for nele explicar, ele nem fecha. Não tem, pessoal? Tem os campos do Reddit, se você não entrar no mérito e explicar, ele nem fecha. Você vai ficar a tarde inteira fazendo Reddit. De tão chato que é hoje para você poder preencher. Quer exemplo? Algemação. Você vai lá e coloca lá. Algemou? Sim ou não? Você coloca o sim. Se você não motivar, o Reddit não fecha. Você não imprime, você não faz nada. Sim, já abre um campo. Por quê? Motive. Tranquilo? Isso a gente olha. O resto é... Salvo aquele crime um pouco mais técnico. Falando esse crime dia a dia. Ok, chefe? Tem que ter o Reddit, tem que motivar quem prendeu, por quê, a hora, testemunha. Tem que ter, é lógico, se alguém está preso, em texto praticou um crime contra alguém. Tem que ter. Polícia Civil. Interroga, tem uma ata lá, começa já. Eu, fulano de tal, interroguei. Aí vem lá dizendo, perguntei a ele isso. Disse que não era ele. Disse. Legal? E tem que funcionar, senão, tudo errado. O 65 está dizendo o seguinte, ó. Todos esses direitos são garantias do preso. Se eles não forem respeitados, a prisão passa a ser ilegal. Sendo a prisão ilegal, a lei diz o quê? Que ela será relaxada pelo juiz. Qual que é o prazo que o juiz tem? Imediatamente. Ok? Já vi juiz dar sentença por cota. Não, aliás, sentença não. Relaxar prisão por cota nas costas da folha do processo. Pega o processo e fala assim, determina a soltura imediata, posto que não preencheu os requisitos da prisão, conforme lei número tal. Belo Horizonte, tal. Que se cumpra. Aí já pega lá, já passa o fax e... Porque precisa motivar. É? Claro, pessoal? Garantias do preso, então, vai do 61 até o 65. Isto é questão de prova. Porque isso é o seu dia a dia. Esse é o seu cliente. Você vai trabalhar com isso.
Você tem que ter essa noção. Ok, pessoal? Claro? Para a gente poder fechar esse primeiro tempo nosso aí. 66. Prisão é exceção, não é? Está dizendo o seguinte, ó, toda vez que couber liberdade provisória, seja ela com fiança, seja ela sem fiança, qual que é a regra então? É a concessão. Leia, ó. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, se quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Então, toda vez que alguém for preso, que o crime couber liberdade provisória, o juiz é obrigado a concedê-la. Aí não tem essa de eu sou juiz, autonomia. Se o crime cabe liberdade provisória, o juiz precisa concedê-la. Ok? Seja ela liberdade provisória com fiança, seja ela sem fiança. Lembrando que nós temos também os crimes inafiançáveis. Lembraram ou não? Quais são eles? Tortura, hediondos, tráfico, terrorismo. Legal? Tem mais? Racismo e ação de grupos armados. Lembra que são 6? Hediondos, TTT, racismo, ação de grupos armados. E, obviamente, tortura, que é o crime que você tem que ficar sempre em mente aí. Legal? 66. Ok? A gente para por aqui.